começa mais um podcast Tudo Junto e Misturado. E eu tô dando prazer de receber aqui a doutora Rose, que é minha amiga, que eu gosto muito dela. E nós vamos falar sobre crianças, sobre os sentimentos das crianças, né? A doutora Rose, que é psicóloga. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Muito bom te receber aqui. Doutora, qual que é a importância de ensinar as crianças a reflexão, a expressar suas emoções desde cedo, desde pequenininha? Na verdade, desde o ventre, desde o bebê, a gente deve fazer esse exercício. Porque nós somos seres sociais, né? E como seres sociais, nós vamos conviver com as pessoas e a gente precisa aprender a regular as situações, porque senão a gente vai ter problemas sociais, problemas profissionais, problemas de toda a ordem, né? De relações, né? As relações, elas são permeadas pelas emoções. Então, quando eu não aprendo a regular, a me controlar, eu corro o risco de ser uma pessoa abusiva, né? Uma pessoa intempestiva. Então, é extremamente importante para a saúde da sociedade. Então, ela desde pequenininha a gente deixa a criança chorar, falar o que quer, fazer a famosa birra ou a gente reprime? O que a gente faz? Como que a gente aprende a dirigir? É dirigindo, né? Dirigindo. A gente vai aprender a controlar a birra tendo birra. Não adianta pensar que você vai conseguir controlar a birra, as emoções negativas, vamos dizer assim, os comportamentos indesejados, no momento que ele não acontece. Ele vai ter que acontecer. Então, o grande problema, por exemplo, da birra é que os pais, eles estão muito mais preocupados com o olhar à sua volta, à volta dele, né? Do que com a própria criança, do que com a própria situação que a criança está falando. Primeiro eu tenho que pensar, por que a criança está dando birra? Por que ela está chorando? Né? Então, quando eu entendo o porquê e eu busco entender com essa criança, acolher e entender, a situação vai ser diferente. Criança não pode dar birra, mas adulto pode. Pois é. Você sabe como que eu gosto de falar assim, adulto dá birra como? Emburrado. Emburrando. Então eu falo que o certo não é falar emburrar, e sim embirrar. Porque o adulto, a diferença é que ele é passada pelas questões sociais, pela linguagem, né? Ele é atravessado por toda uma dinâmica social. Então, ele não dá birra, ele não se joga, ele não esperneia. Mas tem adulto que faz, né? Mas e a criança, ela não tem isso. Então, é nesse momento da birra, é nesse momento da desregulação da criança, é que a gente vai trabalhar com ela. Eu só vou aprender a dirigir dirigindo. Eu só vou aprender a controlar a birra, a controlar a situação no momento da situação. A criança às vezes não sabe identificar qual o sentimento, né, dela ali na hora. Se é de alguma frustração, se é de raiva, se é de fome, se é de sono. Sim. E quais são as estratégias que a gente pode usar para ensinar a criança a identificar mesmo e falar pra gente, aconteceu isso, eu fiquei com raiva, mamãe. Ou, titi, eu tô com sono. Quais são essas estratégias? Primeiro, o adulto ele tem que entender essa criança. E ele tem que se entender. E entender que aquela birra não é para provocar. A criança não tem maturidade. A gente vê muito assim, se você der colo vai ficar manhoso. Se você fizer isso, a criança assado. Criança não tem essa questão maquiavélica. Criança ela não manipula, né? Não, eu já ouvi falar muito manipula. isso. Criança não manipula. A criança chora porque ela quer mamar. Não é porque... E às vezes ela não quer nem mamar, ela só quer ficar com a mãe chupetando ali o peito de repente. Né? Então, a criança, e a mãe, muitas vezes, vai lá e faz. Porque até para a mãe, muitas vezes, é prazeroso. Bom, né? Então, primeiro o adulto ele tem que entender o contexto da situação. Se o adulto não se dispor a entender o contexto, toda a situação, ele não vai conseguir ensinar essa criança a se regular. Bom, então vamos supor que a gente está no shopping, passamos na loja de brinquedo e a criança quer brinquedo, né? Uma cena muito comum. Bom, não tem dinheiro para comprar o brinquedo, não dá para comprar o brinquedo, né? Ou então a criança quer 2 brinquedos, então vai se jogar no chão, vai chorar, vai espernear.
O problema é que nessa hora todo mundo olha. E olha para a mãe, tipo assim, você não vai fazer nada? Não, gente, eu falo com propriedade, já passei por isso. O sentimento que a gente tem é de pegar a criança e sair dele correndo, né? A vontade é de ter um controle remoto, desligar, pega, leva e deixa ele ligar aí. Agora aqui você pode dar birra. Isso. E não é assim, né? Então, o problema é esse. A gente está preocupado com o olhar à volta. Se a gente se desconecta do olhar à volta e conecta na criança, ela vai se sentir acolhida, amparada e entendida. Ela está dando birra porque ela está frustrada? Gente, não é ruim ir numa loja, você gostar de uma roupa... E não levar. Até a gente sai chateada, então. Não é? Porque a criança, ela não sabe que ela tem que deixar ali, né? Ela quer. Ela é puro desejo, ela quer. Então, o que vai acontecer? Ela vai chorar. Então, cabe a esse adulto ter argumentos, né? Para chegar para ele e falar, olha, agora não dá. Não vem que essa história depois na volta a gente compra, porque a criança é muito esperta, ela não vai entender. Gente, eu cresci ouvindo isso. Olha, não vai dar, a mamãe não tem dinheiro, mas assim que passa, da minha mais velha falava, compra no cheque, né? A mais nova falava, passa no cartão, não dá, né? Não tem jeito. Né? Então, assim, você fala assim, eu não tenho dinheiro. Não, você tem, eu vi que você tem dinheiro na sua carteira. Então, a criança, ela vai ficar argumentando. É papel dela. E é interessante que quando é pequeno, a gente não quer que eles façam isso. E quando eles estão na pré-adolescência e na adolescência e na idade adulta, a gente já espera que ele faça isso. Mas como ele vai fazer isso lá na vida adulta, se ele foi tolhido de fazer agora? Isso. Né? Então, assim, e ele vai aprender a ter argumento se você tiver argumento. Não é cala a boca e vamos. Tem hora que a gente faz cala a boca e vamos, né? Porque o negócio está muito... Não estou aqui, né? Para condenar a mãe nenhuma, nem falar não pode isso, não pode aquilo. Cada um vai fazer, vai maternar da forma que ele consegue, né? Com os recursos que ele tem naquele momento. Mas isso é o ideal. Né? O que fazer? É ensinar essa criança e argumentar com ela. O problema é que a gente está sempre com pressa, a gente está sempre no nosso tempo, a gente nunca está no tempo da criança e a gente quer que a criança entre no nosso tempo. Nosso ritmo. Né? E o tempo da criança é outro, né? O tempo da infância é outro. Esses dias eu vi, e tem muito relacionado com a minha próxima pergunta, um post, eu acho que de um psicólogo falando de uma criança, que era um pai perguntando para a criança se era ela que tinha feito a coisa errada. E a criança confirmou, sim, foi, e a criança apanhou. Então, parece, o que a criança aprendeu com aquilo? Que se ela falar a verdade, vai ser uma coisa boa, né? Como que a gente cria um ambiente de segurança, que a criança confie na gente para falar a verdade, mesmo que ela fez alguma coisa errada? Primeiro, a criança tem que entender que se algo foi errado, tem consequência. Tudo que a gente faz tem consequência. Se eu jogar no chão, eu vou ficar sem. Vou ter que jogar fora, vou perder. Então, isso é um trabalho que vai sendo construído com a criança. Né? Então, se eu falo para assim, olha, quem fala a verdade não merece castigo. Né? O castigo, muitas vezes, é a palmada e tal. Eu preciso conversar com a criança, porque ela vai ter consequência. E combinar com essa criança as consequências. Né? Então, se eu não faço tarefa, vai vir anotação no caderno. Mas qual foi o combinado que nós tivemos em casa? Bom, se eu não faço tarefa, vai vir anotação na agenda. Agora nem agenda mais, é aplicativo. No aplicativo. Né? O aplicativo vai apontar lá que você não fez, você vai perder um privilégio. Não tem jeito. A criança, ela tem que entender que ela vai ter uma consequência. E essas consequências, elas precisam ser pré-estabelecidas antes com a criança. Né? O problema é que as famílias não estão tendo tempo para sentar, conversar e organizar. Disciplinar dá trabalho. Ensinar e educar dá trabalho. Como diz o Essam Intiba, né? Se você não está tendo trabalho, alguma coisa você está fazendo errado. Porque dá trabalho, demanda tempo. E as pessoas estão terceirizando. Por exemplo, se eu coloco toda a educação da minha filha, do meu filho, a critério de uma cuidadora, de uma babá, por exemplo,
essa babá, ela não vai bater no meu filho. Uhum. Ela não vai, muitas vezes ela prefere recolher o brinquedo do que ensinar meu filho Que tem que guardar guardar. o brinquedo, Uhum. porque dá trabalho, né? E a criança vai chorar, então ela, para evitar uma fadiga para ela própria, Até ela ela vai lá e explicar para a faz. mãe também o porquê que a criança tá chorando, ela vai lá e Ela guarda. vai lá e faz, né? Para não ter problema, ela vai lá e faz. Então, o grande problema é esse. As famílias não estão demandando tempo para organizar isso. Né? O pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado. E aí, para ter um minuto de sossego, entrega o celular, entrega o tablet, entrega a TV. E aí ele tem um minuto de sossego. Uhum. Né? Então, assim, o que a gente tem visto hoje, Débora, uma coisa muito séria, é o silenciar da infância. As pessoas estão calando a infância através da tela, através da mega oferta. Ai, quer, toma, porque aí eu não tenho canseira. Dá trabalho falar, não posso comprar agora, eu não tenho dinheiro. A hora que eu tiver dinheiro, eu vou comprar. E a grande dificuldade, muitas vezes, dos próprios pais lidarem com a frustração. Eu ia falar agora, às vezes toca na ferida da mãe, né? Toca na ferida do pai. Aí ele não consegue lidar com a situação lá na hora, né? Ele tem dificuldade de lidar com a frustração, então ele não frustra o filho. Né? Então, assim, a gente nasce frustrado, não tem jeito. Né? A grande cicatriz está aqui, ó, no meio da barriga. Porque quem falou que a criança quer sair da barriga lá tá confortável, né? Já então, nasce. Assim, só que aí chega um momento que aí começam as contrações, eu sou expulsa daquele ambiente. Né? E aí, quando eu acabo de nascer, eu tenho que respirar, e respirar arde. E aí tem uma luz na minha cara e o povo me enfia canudo pro nariz. E é a primeira vez que chora, né? Então, assim, tudo isso demanda, né? E os pais que não estão acostumados a lidar com a própria frustração, com a própria dificuldade, ele vai silenciar o filho, ele não vai frustrar o filho. E não tem como. Nós estamos tendo cada vez mais problemas no consultório, nas relações de pessoas que não conseguem lidar com a frustração. Né? Então, Se tratar e conseguir, né, procurar ajuda para o seu filho, para você mesmo, né? Muitas vezes eu falo assim que quem trabalha com a infância, com a criança, né, o terapeuta infantil, o analista infantil, o psicólogo infantil, ele trabalha com o adulto tranquilamente. Porque muitas das nossas questões são da nossa constituição, vem lá da nossa infância, né? E se a gente não parar e se olhar, a gente vai reproduzir com os filhos, né? Com os netos, com os sobrinhos, não tem jeito. A gente reproduz. E como que a gente pode criar crianças emocionalmente fortes, né? Porque a vida não tá fácil para ninguém, né? A gente vê cada coisa ultimamente e nós estamos num mês, né, falando sobre prevenção. Como que a gente pode criar as crianças emocionalmente mais fortes para enfrentar as coisas da vida? Olhando nos olhos dela, tendo tempo para ouvi-la, né? Olhar para a criança e escutar a criança, ao invés de silenciar a infância. Medicalizar a infância. Porque tem medicamento para tudo hoje em dia, né? Então, assim, a gente está vivendo um grande problema de medicalização. Criança, questões que eram... Porque a gente tem até... Recentemente eu estava lendo um texto sobre o sintoma do bebê e o sintoma no bebê. O sintoma da infância e o sintoma na infância. Porque é diferente. Tem coisas que são da infância. Da infância mesmo. Pouco antes de vir para cá mesmo, eu estava atendendo uma mãe com uma criança de 3 anos e 2 meses que começou a dar birra, não quer, né? E aí começou, tem algum problema. E aí, ela tem algum transtorno, porque ela começou a ficar muito forte, né?
personalidade começou a Mas é apresentar. o Terrible 2, né? Que vai até os 3 anos. Isso. Então, aí começou. Aí, porque ela não fazia? Claro, ela era um bebê, né? A gente tem fases, tem coisas que são da fase, né? De 0 a 28 dias, eu sou recém-nascido. 29 dias a 3 anos, a 2 anos, né? E 364 dias, eu sou bebê. 3 anos eu já já estou entrando na primeira infância. Então, tem sintomas que são dessa fase. É normal um bebê chorar e ter cólica de 0 a 3 meses. Né? Tem casos que são mais, né, gritantes, que aí a gente tem que olhar, mas é um sintoma desse tempo. Então, a birra, por exemplo, é um sintoma dos 3 anos, né? Ali dos 2 anos e meio aos 3 anos. Né? Na pré-adolescência, qual que é o sintoma? É um 3 anos mais, assim, acentuado, né? Bem mais acentuado. A gente tem alguns autores que falam, que trazem, inclusive, que os 3 anos é a primeira adolescência. Se você procurar aí, dar um Google, aí você vai ver. Né? Os 3 anos é a primeira adolescência. Porque é quando a criança aprende a falar não. Ela fala não para ver o barulho que faz. E aí, o que acontece? Os pais ficam assim, você quer tomar banho? Não. Não. Tem dia que nem a gente quer tomar banho. Nem a gente quer. Tá muito frio, não nem a gente é? quer tomar banho. Quer tomar banho? Não. Então, ao invés de falar, você quer tomar banho, que a resposta logo vai ser não, você pergunta, você quer tomar banho agora ou daqui 5 minutos? Daqui 5 minutos. A criança está dando trabalho para vestir roupa, né? Tem a fase do vestir roupa. Gente, e lá na adolescência, na pré-adolescência, tem menino que tira a roupa do cesto de roupa, né? A roupa tá lá para lavar e vai lá e tira a roupa do cesto de roupa. Não, para quem tem menina, sabe que tem uma fase que não adianta a gente comprar roupa sem elas. Porque só usa o que quer. Mas a gente não só usa o que quer. A gente não tem direito de escolher a roupa, né? Por que a criança não pode? Você veio para cá, você escolheu essa roupa, né? Se você tinha mentalizado essa roupa para vir para cá e alguém vai falar, não, você não vai vestir essa roupa, você vai ter que vestir essa. Vai ser bom? Não. Não vai ser bom. Então, assim, a gente pensar, se colocar no lugar da criança, né? Então, vamos ter que... Nós temos aqui carne, arroz, feijão e não tem outra coisa que a criança vai ter que comer. Então, você vai ter que comer carne, arroz, feijão aqui, ó. Você quer comer isso agora ou você quer comer daqui a pouco? Não tem esse negócio de ficar... Quer ou não quer? Quer ou não quer? Não. Aí você quer vestir a roupa. Olha, para onde a gente vai, a roupa que fica legal é essa aqui ou essa aqui. Qual que você quer? Mas eu quero o sapato vermelho. O sapato vermelho não vai ficar legal aqui, mas esse sapato aqui, dourado e esse sapato branco fica legal. Qual que você prefere? Já ensina a lidar com a frustração também, né? E com escolhas. E com escolhas. A nossa vida é um eterno escolher. A vida inteira a gente vai ter que escolher. E toda escolha implica numa perda. Não tem jeito. Então, eu tenho que aprender a perder. Eu tenho que aprender que... E eu só vou aprender isso no dia a dia, falando 780 vezes para o menino. Mas eu já te falei. Vai ter que falar de novo. E vai ter que falar de novo. A gente só tem condições de decidir alguma coisa, falando de maturação mesmo, né, cerebral, de neurociência, a gente só tem condição de fazer isso a partir dos 22 anos. Olha só. Antes disso, não tem. Então, não adianta eu ficar esperando. Você que sabe. Não, criança de 10 anos não sabe. 15 anos. Então tá, você age por sua conta e juízo. Não, criança de 15 anos não age por conta e juízo. O juízo é do pai e da mãe. É do cuidador. Nem 18, né? Nem 18. E se bobear, 40. Isso aí. Se bobear, 40. Tem gente que a gente, né, tá lá no consultório atendendo uma adulta docente.
a pessoa está lá, um adulto com questões da adolescência. Sem porque resolver. não foi trabalhado com ela. Então, dá trabalho. E é todo dia, um pouquinho. Todo dia, uma gotinha, assim, ó. E como que a gente pode equilibrar isso, sabe? Essa expressão emocional. Porque, às vezes, pré-adolescente principalmente, né? Tá passando por muitas mudanças, até hormonais, né? E explode. Uhum. E a gente fica assim, vou tolir, não vou tolir, até que ponto pode deixar, até que ponto chega, beira o desrespeito. O que beirou o desrespeito, o que a gente faz? É limite. Pôr limite. É limite, não tem jeito. Não pode bater porta. Uhum. Por exemplo, na minha casa eu não podia bater porta. Não pode gritar, não pode... Depende. Depende. Pois tem hora que dá é. vontade que eu entendo o cara falar. Depende. Entendi. Né? Eu não posso desrespeitar. Uhum. Mas eu posso ir lá no meu quarto e pôr a cabeça lá no travesseiro e gritar. Né? Eu posso matar pai e mãe. Aqui, ó. Ah, na cabeça. Mas eu não posso falar pro pai e a mãe. Todo mundo já matou pai e mãe. Uhum. Nem que seja de raiva. Mas é aqui, ó. Eu mato aqui. Eu não posso trazer para cá. Porque se eu trago para cá, eu estou desrespeitando meu pai, eu estou desrespeitando a minha mãe, o professor. Pois é. Né? Então, aí entra o limite. Tem consequência. E perda de privilégio. Tem que perder privilégio, não tem jeito. Né? Então, assim, por quê? Se eu não pago a conta de luz, vai lá e corta, fica sem. eles vão lá e vão cortar a minha luz. Tem consequência. Então, nós temos regras, a sociedade tem regras. E eu vou ensinar isso desde pequenininho. Terminou de brincar? Vamos guardar o brinquedo. Presta atenção. Criança de 5 anos de idade, ele não tem condição de colocar. Ele pode fazer, e tem criança que faz, mas ele não tem a obrigação de ter que setorizar. Ah, saber qual lugar e tudo. Guarda os brinquedos. Guardei. Mas você não colocou separado. Guarda a roupa. Joga lá dentro. Né? Só hora que você abre a porta do guarda-roupa, Tá você põe tudo, Na adolescência, isso também é muito comum. Né? Então, o que acontece? É um trabalho constante. E vai ter gente que não vai conseguir organizar nunca. Vai ter gente que não vai conseguir organizar nunca. E vai ter gente que chega uma hora que a chavezinha vai virar. Então, o que eu preciso entender, quais são os limites que eu, enquanto pai, tenho para lidar com aquilo que aparece. Porque aquilo que aparece vai falar comigo, das minhas dificuldades. Um pai e uma mãe expansivos. A gente vai pensar o quê? Que aquela criança tende a ser mais expansiva. E pode não ser. Pois é. E pode não ser. E aí, o que acontece? Eu preciso respeitar isso. Um pai e uma mãe mais tímido. Aí tem uma criança aparecida. Né? E aí, eles querem segurar a criança. Então, assim, eu preciso também ver qual é o perfil que o meu filho tem. Né? Antigamente tinha o tal da caligrafia, né? Ainda tenho, mas era assim, uma coisa obrigação, muito obrigatória, tinha que fazer e tal. E tinha criança que não dava conta. Porque você tem que ficar dentro da linha, assim. A caligrafia fala de limite, né? A caligrafia fala de limite. Mas ela anula a identidade da letra da pessoa. É mesmo, fica tudo igual. Você pega, gente, uma geração, a sua geração, a minha, assim, a gente que é mais ou menos contemporâneo, a nossa caligrafia é mais ou menos parecida. A minha das minhas amigas é tudo igual. Pois é. Então, acaba que a expressão natural da pessoa, ela deixa de existir. Né? Então, não precisa também ser garrancho, tem que ser algo... Mas eu preciso deixar que a expressão do outro venha. Que a pessoa tenha a própria identidade dela.
problema é que muitos pais, muitas vezes, em função da demanda deles, eles querem que os filhos corroborem com aquilo. Queria, por exemplo, meu sonho. Eu sempre quis que as minhas meninas fizessem balé. Nenhuma fez balé. Uma passou perto, fez ginástica artística. Mas não faz. Não faz, não quer. Então o negócio era karatê, basquete, futebol de salão. Igual a minha quer fazer bateria, é isso. Entendeu? Nossa, um sonho que elas tocassem piano. Guitarra. Toca guitarra. Né? Então, assim, tem coisas que são minhas, né? Não são deles. E eu preciso ir respeitando isso e construindo. Então, o filho forte é aquele que foi ouvido, amparado, acolhido, respeitado. Porque ele foi assim, recebeu isso, ele vai conseguir fazer e ele também vai conseguir se posicionar, porque foi permitido que ele se posicionasse. Às vezes a gente não permite, né, que a criança se posicione, né? Ela se posiciona, você vai lá e tolhe. Eu falo como mãe mesmo, a gente fala, não me respeita, não fala isso. Não pode falar isso. Não, a gente pode falar tudo. Depende como a gente fala. Então, um exercício. A sua que é pré-adolescente, né? Foi lá e foi grossa. Vai lá, pensa e volta. Como você pode me falar isso novamente? Porque do jeito que você falou foi desrespeitoso. Eu não aceito. Vai lá, volta. E depois ela vai aprender a se posicionar no futuro. Com isso, ela vai aprender que, peraí, eu não posso falar com a minha mãe de qualquer jeito. Uma outra questão foi desrespeitoso? Eu não vou te responder. Você foi grosso comigo? Você foi sem educação comigo? Não vou te responder. A minha caçula, isso era matar ela. Quando ela vinha assim com uma coisa que era, não vou falar com você desse jeito. Dessa forma, eu não posso falar com você. Mamãe, desculpa. E o que eu falei? Não, você vai lá, pensa, porque agora eu fiquei chateada. Tô chateada, não dá pra gente conversar nesse momento. Então, a criança, os pais têm medo, muitas vezes, de mostrar que ficou chateado, que ficou magoado. Que pode dizer que é fraqueza, né? Fica com medo. De pedir, quando errou, de pedir perdão. Não é assim. É nisso que eu vou mostrando que eu erro e eu posso consertar, eu posso falar. E assim, se o filho é grosso com a gente exige que ele se retrate conosco. E quando a gente é grosso com eles? Né? Então, nisso também eu estou ensinando. Não tem jeito. A gente só vai aprender a lidar com as emoções se a gente usar o momento que a emoção acontece. A gente aprende a andar andando. A gente aprende a falar falando. E no início, o mamãe é mamãe. Depois que ele vira mamãe. Né? Então, é um exercício contínuo. E a ansiedade? A criança ansiosa, como que a gente aprende, ensina ela a lidar com aquela ansiedade e a gente também a lidar com a ansiedade da criança? Porque tem crianças mais ansiosas mesmo, e às vezes a gente quer reprimir, não, para, que bobagem, isso não existe não para, ou a criança é medrosa, né? Não, para, que medo do que e tal, e acaba que a gente gera mais ansiedade na criança. E mais de aceitar aquilo que está acontecendo. Isso. Então, a criança... semana de prova. Isso. Vamos lá para a semana de prova, né? Essa semana é semana de prova nas escolas. Dá dor de barriga, dá sudorese, dá dor de cabeça. E a criança sente tudo isso mesmo. Dá insônia. Né? Estuda antes, chega na hora, vira, ai mãe, eu esqueci, como é que faz? Gente, quem não tem branco na hora de prova? Todo mundo. Então, receber isso e falar, olha, eu entendo, mas eu entendo que você está com dor de barriga, eu entendo que você não está se sentindo bem, eu também não lidava bem com prova, eu também não sei, eu gosto de fazer prova, né? Eu falo por mim, que essa é a minha realidade, né? Então, olha, eu também não gosto, mas a gente precisa,
Porque senão, como é que a gente vai ter nota para passar? O nosso sistema ainda é esse. Então, ó, vamos tomar aqui umas gotinhas de café pingado ali sem açúcar. Eu vou te dar esse remedinho, esse elixir vai funcionar. Agora, se você tentou os placebos, ensinou a respirar, ensinou, né, o enfrentamento, e a criança ainda está nessa dificuldade, então já é uma coisa que aí é preciso um olhar profissional. Né? E tem criança que precisa mesmo. Né? O caso de uma garotinha mesmo, ela tinha, antes a professora estava na sala, né, terceiro ano, na sala com a professora lia a prova e de repente a professora falou, a próxima prova a gente não vai ler mais, vocês vão ter que ler sozinho. A criança entrou em pânico, literalmente em pânico. Ela chegou a ficar com o lábio mais assim, branquinho, deu sudorese, taquicardia, ela teve um ataque de pânico mesmo. E aí, as outras provas, a partir daí foi assim. Então, até que fez um trabalho, aí entra um trabalho com a escola, com a família, né, a psicoterapia, para a gente tratar esse sintoma e ensinar a criança estratégias de respiração, né, muitas vezes até de usar a medicação. Essa criança, ela teve que usar a medicação, porque era realmente assim, um pânico muito grande. Teve que fazer um acompanhamento mais medicamentoso, né, e a psicoterapia. A criança tem tudo o que a gente tem. Todas as emoções que a gente tem como adulto, a criança tem também. E é preciso nomear os sentimentos. Né? Então, a criança está lá chorando porque ela quer o sorvete antes da refeição. Não pode. Olha, eu entendo que você está chateado, que você está frustrado, que você gostaria, mas não pode. Primeiro, a regra é, primeiro a comida, depois a sobremesa. E a gente tem que sempre ter isso em mente, porque a criança, ela é igual um boizinho. O boi vê a cerca, ele vai lá e dá chifrada para ver se a cerca arreda. Se a cerca não arredar, ele não volta. Ele não vai ficar dando chifrada lá. Ele vai tentar de uma outra forma. Passar para o outro pasto. A criança vai falar, nossa, mas você está comparando isso? Não, eu estou comparando assim que a diferença é que se um boi consegue entender que ele não pode fazer assim, que dirá uma criança que tem um cérebro maravilhoso? Né? Então, a criança, ela vai aprender, ela vai entender. Mas tudo vai depender do adulto norteador. A importância da gente se conhecer para poder educar, né? A gente se olhar, né? A gente precisa se olhar. A gente precisa entender, olha, inclusive, eu estou chateada porque você está fazendo assim. Né? De abaixar, né? Não adianta você querer trazer a criança, pegar ela lá do chão e trazer ela aqui para o seu mundo assim. Não, você precisa ir lá onde ela está, sentir o que ela está sentindo, para entender e caminhar com ela. Quando você pega um peixe e tira ele do rio, ele fica doido, né? Ele fica lá, né, se debatendo inteiro, porque ele saiu do lugar dele. A criança vai ser do mesmo jeito. Você vai tirar ela daquele lugar lá, ela vai debater. Então, é preciso que a gente vá até lá, entra no mundo dela e depois traga ela paulatinamente para cá. Muito bom, doutora. Você viu que passou super rápido, né? Muito rápido. Um assunto muito importante. Muito obrigada pela sua presença, viu? Pode chamar de novo que a gente volta. Mas eu vou chamar mesmo, com certeza. E você fica com mais um podcast. Tchau, tchau.